Noite, meus amados irmãos, irmãs. Pela infinita graça do nosso Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em seu bendito nome. Vamos ter um tempo de oração. Amado Deus, querido Pai. Senhor, depois de um dia tão agitado, onde cada um aqui esteve nas suas ocupações, nós estamos agora aqui, Senhor, nesta reunião, com o coração completamente aberto para o Senhor. Aquieta nosso espírito na tua presença, que o nosso homem interior ele se descanse debaixo da tua voz, que essa mente agitada com tantas responsabilidades, compromissos, afazeres, ela possa agora descansar sobre a voz da tua palavra, Senhor. Para que essa palavra que é vida, ela encontre aqui corações férteis, para que ela, como uma semente viva, celestial, possa produzir mais da vida de Deus. Nos ajude nesta hora, Senhor. Nos ajude a receber a tua palavra com alegria no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, quero dar continuidade neste assunto que nós estamos estudando acerca das pedras preciosas do fundamento da Nova Jerusalém. Aqui em Apocalipse capítulo 21, os versículos 14 e depois, versículo 14, depois seguindo a partir do versículo 19. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 14, onde diz que cada uma dessas pedras, esses fundamentos, corresponde aos apóstolos de Cristo. E depois, no versículo 21, vai falar que o primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safira, e o terceiro é calcedônia, ou talvez ágata, como deve estar em algumas versões. Então, daí nós lemos o outro texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 16, onde nós podemos ver que a lista dos apóstolos ali começa com Pedro, Tiago e João, sendo a pedra de jaspe correspondente a Pedro. Aí temos Tiago correspondendo a safira e agora João a calcedônia ou a ágata. E é isso que nós estamos vendo. Hoje eu quero concluir este assunto que nós já temos nos demorado aí, se eu não estou enganado, pelo menos 4 palavras sobre a calcedônia. Essa é a última. E depois quero seguir para a gente estudar sobre a esmeralda, a pedra de André. A gente sabe que aqui a Bíblia não está falando de gemologia, a Bíblia está falando para nós de espiritualidade profunda. Todos os detalhes no livro de Apocalipse, eles têm uma conotação cristológica. E se nós queremos aprofundar uma cristologia profunda, aqui está um outro assunto. Como eu tenho insistido com os irmãos, que esse livro, ele é, acima de tudo, um livro cristológico. E essas pedras, esses fundamentos, tratam justamente da obra de transformação e de conformação a Cristo Jesus. E no estudo passado, eu compartilhei um pouco sobre a profundidade interior. A vida cristã é uma vida caracterizada pela profundidade interior. A ágata, nós já vimos alguns detalhes dela e aqui quero repetir só um ponto. Então, é uma pedra magmática, ela é formada no interior das rochas vulcânicas. Então, ali, naquele interior, é uma pedra com a formação muito simples, sílica e oxigênio. Então, esse é um milagre que só Deus pode fazer. Então, lá no interior das rochas magmáticas, onde tem aquelas bolhas de ar, é dentro dessas bolhas de ar que é gerado uma pedra, uma ágata, ou uma calcedônia. E aqui, nessas rodas, vácuos, esses buracos, esses úteros magmáticos, eles são chamados de geodas, porque ela vai criando esses espaços vazios e é onde a pedra é formada. E, novamente, eu quero insistir nesse ponto. Vida cristã é vida profunda.
Um cristão que não tem vida espiritual profunda, ele é um cristão religioso ou espiritualista. Porque não temos outras alternativas. Ou você é um cristão equilibrado, centro é Cristo, então a vida cristã ela tem essa centralidade, Cristo. Então não adianta cantar Cristo, não adianta pregar Cristo, não adianta ler livros sobre Cristo se você tem uma vida rasa. O nosso relacionamento com Cristo ele precisa ser profundo. E profundidade aqui não tem nada a ver com conhecimento intelectual, mas com experiência. Experiência. Então a vida de João vai nos mostrar justamente isso. A vida cristã a partir da experiência. O que nós fomos ensinados desde a nossa infância espiritual, que a vida cristã é uma questão de conhecimento. E muitas vezes as experiências, elas são experiências almáticas. Outro nome para isso é sensacionalismo religioso. Aquilo que foi muito praticado dentro do conceito pentecostalista, o pentecostalismo. Vida cristã não tem nada a ver com isso. Isso é religiosidade, isso é espiritualidade vazia, ou espiritualismo. Vida cristã é vida profunda. Um cristão que não busca vida profunda pode chorar na presença de Deus, pode pular, pode saltar, pode colocar uma cadeira, sair correndo no meio do local, cair no chão, rolar. Isso não é profundidade. Essa forma que as pessoas fazem a vida cristã parecer espetacular é uma coisa ridícula, ridícula. Vida cristã é vida de íntima comunhão com Deus. E nós não temos como estudar esse assunto e não ver esses pontos. Eu não convidei vocês para ler os textos que nós temos considerado, porque hoje eu quero ler outros textos. Eu quero tomar o primeiro. Por favor, vem em 1 João, no capítulo 1. Epístola de 1 João, o capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 a 4. Depois, nós vamos ler o Salmo de número 27 e o versículo 4. Está assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Pois a vida se manifestou e nós a temos visto. E testificamos dela e vos anunciamos esta vida eterna que estava com o Pai e a nós se manifestou. O que temos visto, ouvido, também vô-lo anunciamos, para que vós também tenhais, aqui está assim, comunhão conosco. O correto é a mesma comunhão que temos. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Agora, por favor, Salmo de número 27. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amados irmãos e irmãs, vamos fazer uma breve análise desses textos, apenas extraindo algumas lições, até porque esses textos, eles são como que uma chave para nos abrir este assunto. Então não vamos pregar, estudar sobre eles, mas vamos usá-los como uma chave que vai nos abrir um caminho aqui para entendermos a vida de João. O apóstolo João, diferentemente dos outros apóstolos, ele não teve um martírio tão sangrento, até porque ele não foi martirizado. Ele morreu na sua velhice, perto do ano 100 depois de Cristo. Ele foi para Patmos, ali ele esteve em prisão, no tempo de Domiciano, e depois que Domiciano
morreu, logo todos que estavam ali foram libertados. E João, nesse tempo, ele também foi libertado, ele retorna para Éfeso. E ali ele vive toda a fase final da sua vida. Então, essa fase final, a gente vai ver nos outros apóstolos, nós vimos sobre Pedro, Tiago, vamos ver os demais, um pouco da sua bibliografia ou biografia, tanto a parte escrita como a parte histórica da vida deles, tudo que foi escrito e tudo que eles viveram. Então, tanto a parte biográfica como bibliográfica, seus ensinos, nós vamos ver. Mas João, como eu acabei de dizer, ele não teve uma história tão dramática do ponto de vista de martírio como os demais apóstolos. Porém, João, ele foi aquele que ele teve um martírio interior. E isso marcou muito. Porque ele morreu quando todos os apóstolos já haviam morrido. Todas as informações que nós temos sobre João cumpre a patrística. O que é patrística? É o testemunho daqueles que foram considerados os pais apostólicos. Dentro da teologia, ou da história da teologia, você vai encontrar esse período. Então, foram os discípulos de João que viveram com ele, e outros que os precederam, que trouxeram relatos sobre esse apóstolo tão amado, e que teve um ministério tão marcante, que foi tremendamente usado pelo Senhor, do ponto de vista escriturístico, para nos mostrar algo tão especial. Seus escritos são escritos distintos dentro do Novo Testamento. E aqui, amados irmãos e irmãs, nós vamos ver algo sobre o que João tem a nos ensinar mais uma vez. Eu gostaria que, se possível, volte ali para 1 João, no capítulo 1. Quero que vocês observem a densidade dos textos. Então, 1 João, capítulo 1, os versículos 1 a 4, mas vamos pegar apenas uma parte, não vamos ler todo o relato. Diz assim, o que era desde o princípio. É muito importante você tomar essa frase, porque quando você está lendo esses textos, inevitavelmente você é levado para o Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo. Esses textos, eles estão dando continuidade ao que João começou a falar lá no seu Evangelho. No princípio. Então ele diz o que era desde o princípio. Esse princípio de João 1 e de 1 João 1 é antes do princípio de Gênesis 1. Porque esse princípio aqui tem a ver com a eternidade do Filho de Deus, que ele chama aqui de verbo, de logos, de palavra, que é o nosso Senhor Jesus. Por que João o chama de logos? Porque ele é a revelação exegética, é a explicação exegética de Deus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o exegetou. A palavra ali é essa, mas na nossa Bíblia diz assim, é quem o revelou. Então preste atenção, é sobre esse princípio que ele está falando. E se você ler João capítulo 1, quando diz assim, versículo 1, no princípio era o verbo, ele diz o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí depois você vai perceber que ele faz aqui uma digressão, é como um parênteses, que vai estruturando esse capítulo, mas aí ele volta no versículo 14 para dar continuidade ao que ele diz no versículo 1. Aí ele vai dizer no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então preste atenção, é muito importante você ter isso em mente para você ler o que exatamente ele está dizendo. Aí diz o que era desde o princípio, essa eternidade do Filho como palavra eterna, o que nós estudamos aqui sobre a eternidade do Evangelho. É isso que João está falando. Havia um Evangelho eterno, e que agora esse Evangelho eterno, ele encarnou, ele é um Evangelho encarnado, ele é uma pessoa viva. Esse Evangelho, essa pessoa, o Verbo, eles ouviram o Verbo, eles viram, e eles contemplaram, ele diz contemplamos,
Então aqui primeiro, observe, vimos e contemplamos. Por que vimos? Aqui fala de visão. Uma visão que vai além da aparência, e essa visão gera interpretação. Meus irmãos, irmãs, se você examinar, estudar isso aqui, entender isso aqui de maneira clara, existe na teologia uma forma de você às vezes impactar os ouvintes, para que eles acordem para o que eles estão ouvindo. Se você ouvir isso de forma canônica, ou canonicamente, isto é, se você pegar o todo do ensino, é isso que significa canonicamente. Você pegar todo o ensino sobre algo, é isso. Você vai compreender o que ele está dizendo. É o que João está falando aqui. A visão que eles tiveram de Cristo foi além da história de Cristo. A visão que eles tiveram aqui não estava limitada àqueles 3 anos e 6 meses, e nem tampouco aqueles 33 anos que ele viveu. Eles tiveram uma visão dele, uma visão que foi além da aparência. Então, olha aí 2 palavras: o que vimos e o que contemplamos. Parece um pleonasmo, ou uma redundância, mas não é. Não é uma redundância literária. Quando ele diz assim, o que vimos, aqui tem a ver com a sua identidade histórica, mas uma identidade que vai além da aparência. O que contemplamos, aqui é uma contemplação que revela uma identidade eterna. A visão mostra a sua identidade histórica, mas é uma identidade histórica, aquele homem que estava ali, andando pela Galileia, pela Judéia, por todas aquelas regiões. Ele era um homem sim, mas ele não era um homem qualquer. Ele era o Deus encarnado. Ele era a voz de Deus. Ele era a manifestação de Deus na terra. Ele era o rosto da glória. É isso que João está dizendo, irmãos. Ele era o rosto da glória. Percebe? O rosto. Quando você olha para isso, é impossível. Qualquer cristão que tem um mínimo de noção de luz, ele não tem como ouvir isso e não lembrar daquele rosto que foi esmagado no Calvário. A tônica de João tem tudo isso em mente. Então ele diz assim, o que vimos e o que contemplamos. Eles viram um homem, que era o Deus encarnado, mas eles contemplaram uma identidade eterna e celestial naquele homem. Só que ele vai dizer assim, o que vimos, contemplamos, ouvimos, tocamos acerca do Verbo. Porque ele está dizendo que a encarnação tornou Deus visível. A glória exige contemplação. Deixa eu colocar isso para vocês, irmãos. Porque essas coisas estão perdidas no meio do povo de Deus. Nós estamos cultuando só um Cristo histórico. Um Cristo que foi falado, um Cristo do passado. Mas aqui João está dizendo que a encarnação tornou Deus visível, e mais ainda, a glória de Deus. Ele diz assim, vimos a sua glória. Essa glória, ela exige contemplação, ela exige experiência, e mais ainda, esse Deus invisível, que se manifesta no Cristo visível, ele abre para nós o caminho de uma comunhão. É isso que João está dizendo para nós. Agora, quando você chega aqui no Salmo 24, eu vou usá-lo como uma moldura. Como eu disse, eu não quero pregar sobre isso, eu quero colocar apenas como uma chave para abrir essa noite para nós de estudo. Quando o salmista diz assim, Davi diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor. Então Davi mostra para nós que a oração nunca é passiva, a oração é ativa. Tem muita gente que ora por santidade, mas não busca santidade. Tem muita gente que ora para ser um cristão autêntico, mas nunca busca autenticidade, coerência, integridade. Tem muitas pessoas que oram por coisas que eles não buscam. Isso não é oração. Não confundam as coisas. Oração envolve uma busca.
um empenho. Ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor, e aquilo que ele pedia, ele buscava. Uma coisa, eu peço ao Senhor, e a buscarei. E o que ele buscava? Ele buscava aquilo que ele orava. E o que ele orava? Que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida, e contemplar, e meditar. Contemplar na beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Eu sinceramente, irmãos, eu não vou me deter muito nesse salmo, porque ele é como que, cada vez que você lê, você é quase que desafiado a entrar para dentro dele. Mas eu vou tentar me conter. Eu quero buscar aqui, tomar duas palavras. Buscarei e morar. Observe aí, porque são dois movimentos. O movimento envolve desejo, e o outro movimento envolve experiência. Desejo. O desejo santo, o desejo reverente, o desejo devocional. E esse desejo, ele visa uma experiência. Está vendo aí? Observe. Desejo, depois experiência, contemplação e permanência. Eu quero morar e permanência. O verbo aqui no hebraico significa permanecer. Isso é muito lindo, porque são dois movimentos. Um movimento é o desejo, e o outro movimento é a experiência. E a vida cristã, ela é movida por esses dois movimentos, o desejo e a experiência. E aonde que nós, como igreja, como cristãos, estamos falhando? É na experiência. Porque a gente tem muito desejo, mas nós não cultivamos experiência. E a teologia, o ensino de João é justamente esse, que a vida cristã profunda é vida de experiência, não é vida de culto, não é vida de canção, não é vida de ouvir mensagem, não é vida de ler livros. Isso aí, irmãos, se torna tudo subsidiário. Quando você entende que a verdadeira vida cristã é um relacionamento pessoal com Cristo. E o que marcou a vida de João foi justamente isso. Ele foi alguém que teve uma experiência pessoal com Cristo. E aqui eu quero entrar um pouco mais. Deixe-me mostrar algo para vocês. Um detalhe do Evangelho de João. Antes de dar os dois textos, eu quero mostrar algo sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, assim como o Apocalipse, e você pode perceber os seus escritos, são recheados de mistérios. Não é só o Apocalipse que tem mistérios. O Evangelho de João está cheio de mistérios. Então você vê os 22 capítulos que nós temos aqui em Apocalipse. Mas quando você estuda o Evangelho de João, você vai ver no Evangelho de João, nos seus 21 capítulos, também mistérios. O Evangelho de João tem uma linguagem totalmente diferente dos outros evangelhos. E aqui, dentro desses mistérios do Evangelho de João, existe uma linguagem oculta. Sim, existe uma linguagem oculta. Essa linguagem, ela se estabelece dentro de um padrão. Então, não é nada acerca da inteligência e capacidade de João, porque João era apenas um homem que remendava redes. Então, já vou adiantar para vocês. João não era um gênio. João não era. Ele era um homem simples. Ele consertava redes. Era uma empresa de família. Ele era um pescador. Então, escute bem. Mas esse homem simples, ele entrou num nível de experiência tão profunda, que depois que passou essa experiência dele com o Senhor, essa escola de Cristo, os seus escritos, eles estão num nível extremamente elevado do ponto de vista da revelação espiritual. E aqui nesse livro, se você tiver cuidado de fazer isso, se você tiver uma ferramenta boa de pesquisa, digital é melhor. Porque hoje, o Strong's, por exemplo, ele codificou todas as palavras, ou quase todas, me perdoe, quase todas as palavras da Bíblia. Num espaço de 20 anos ele fez isso. Ele codificou. Então hoje você tem a concordância de Strong's. E se você pegar
no Evangelho de João, você vai ver que aqui nesse Evangelho existe sempre um padrão, que são as parélias de João, aquelas palavras que elas andam lado a lado, só ocorre 2 vezes nesse Evangelho. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que é o único que nós vamos estudar hoje. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. O texto que eu já falei, então eu posso citar. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é uma referência a Cristo Jesus, que está no seio do Pai. Essa palavra seio aqui, o texto grego é kolpos, kolpos, certo? Então, o que é kolpos? Seio, seio do Pai, certo? É o lugar do favor, seio aqui, é a posição de amor. Essa palavra define comunhão íntima. Aí ele diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, essa palavra aqui, kolpos, expressa a relação intratrinitária que havia entre o Pai, o Filho e seu Espírito na eternidade passada. Escute bem. Isso é muito importante. Então, o que kolpos, essa palavra no grego, que fala de intimidade, lugar do amor, do aconchego. O que espiritualmente ela significa? O que ela está significando nesse versículo 18? Lugar de uma comunhão intratrinitária que havia entre as 3 santas, benditas pessoas da Trindade. Estão entendendo? Intratrinitária, porque antes, na eternidade passada, havia apenas a comunhão divina era o eixo que sustentava todas as coisas. Toda atividade de Deus estava baseada no eixo da comunhão. Então eu já falei isso em muitas outras palavras para vocês. E aqui nós encontramos essa palavra dentro de uma teologia prática. É a primeira ocorrência. A segunda ocorrência dessa palavra está no capítulo 13 e o versículo 23. É a segunda vez que ela ocorre. João 13, 23. Está assim: ora, estava conchegado, eu vou ver numa outra versão aqui, que eu estou usando atualizada. Aqui na tradução brasileira está assim: estava reclinado no seio. Só que essa frase ela não existe no texto original grego. Existe kolpos. Kolpos. Então, em português, você nunca vai perceber, mas um exame microscópico profundo, você vai perceber a riqueza disso. Então, está aqui, na revista atualizada, encontramos a palavra conchegado. Estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava, que é João. Ele estava ali, aconchegado, ou conchegado no peito de Jesus. Uma posição muito linda. Mas como eu disse, essas descrições aqui, elas não são aleatórias. Aqui nós temos uma chave e uma porta. Do ponto de vista bíblico, significa revelação. Percebe que aquela mesma comunhão que o Filho tinha no Pai, nosso Senhor Jesus, eternamente, ele desfrutava desse seio do Pai, desse lugar íntimo da comunhão, do amor, do afeto. Quando ele veio, quando o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Aí agora você vai ver João conchegado, ou aconchegado em Jesus. Não é uma coisa para você apenas olhar. Isso precisa contemplação. Porque aqui o Espírito Santo está dizendo para nós, observe bem esses textos. Porque, em primeiro lugar, seio do Pai, aqui vai revelar para nós a posição eterna que o Filho tinha antes da habitação, ou antes da encarnação. É a posição que ele tinha, era o lugar dele. Agora, você olha o texto. Você olha o texto aqui, o capítulo 13 e o versículo 23. Você está vendo aí?
que agora é João que está experimentando essa experiência relacional de intimidade com o Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é essa porta, irmãos. Eu falo para vocês, se nós não sairmos dessa esfera de religião, essa esfera do cristianismo institucional, nós não vamos aprender nada sobre vida cristã. Vida cristã é intimidade, e intimidade é profundidade. E aqui está a explicação sobre o que é espiritualidade cristã. Aí está. Por que muitos irmãos não crescem? Por que não avançam? Porque eles se contentam com religião. Porque religião não te exige nada, a não ser que você faça o que você simplesmente quer. E como quer. E quando der. Isso não é vida cristã. Olhe para o Salmo 27,4 que nós acabamos de ler. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscar. Isso é persistência. Isso é insistência. Olhe aí. Veja. Deixe-me colocar um outro texto para adornar, colocar mais luz sobre isso. Aqui no capítulo 17. João 17. Olhe a construção de tudo isso. Ele diz, Pai, vamos ler com muito cuidado. Pai, a minha vontade. Você sabe o que significa a vontade do Senhor? Você sabe o que significa a vontade que Ele tem? Você sabe o que significa Ele colocar a vontade dEle diante do Pai? A vontade de Cristo é o prazer do Pai. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Para quê? Sempre vai estar aí. Para que vejam a minha glória. Para que vejam a minha glória. A glória que me conferiste, porque me amastes, antes da fundação do mundo. Então você vê que essa glória tem a ver com o amor eterno que Ele sempre teve com o Pai. Essa glória tem a ver com amor. Essa glória tem a ver com comunhão. Essa glória tem a ver com a habitação que Ele tinha com o Pai. E agora Ele ora para que nós nos tornemos participantes dessa comunhão. Irmãos, eu falo para vocês, sabe o que é profundidade espiritual? É comunhão com Cristo. Não existe comunhão na igreja sem a comunhão com Cristo. Aqui, sem a comunhão com Cristo, vai ter divisão. Sem a comunhão verdadeira, vai ter comunhão social. As pessoas vão se relacionar porque elas têm algo em comum. E esse algo em comum nunca é Cristo. São desejos, é o tipo de palavra, é o tipo de música, é o tipo de comida. São as afeições naturais. Mas aqui nós estamos vendo algo muito espiritual. Porque a glória aqui é a glória da contemplação, é a glória da habitação. Observe isso. Porque é nesse ponto, irmãos, que entra aquilo que eu falei no início, sobre as pedras preciosas, que é o assunto que nós estamos estudando. Veja que as pedras preciosas, elas são pedras brutas. Para quem não está entendendo, nós estamos estudando Apocalipse capítulo 21, os versículos 19 a seguir. Sobre as 12 pedras do fundamento da Nova Jerusalém. E o tema dessa mensagem é transformados à imagem de Cristo. Como que nós vamos ser transformados à imagem de Cristo? Religião não transforma ninguém. Espiritualismo não transforma ninguém. O homem não é produto do meio. O homem é o produto no meio. Deus colocou o homem no lugar de prazer. E o homem destruiu, ele danificou aquele ambiente com a desobediência. Nós somos o problema. Nós nascemos como filhos da ira, Efésios 2. Mas qual é o final de tudo isso? Desta maravilhosa conversão, em que Ele que veio ao nosso encontro. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos transformar, Ele veio para nos conformar, para que um dia nós participemos da sua glória. E qual é, irmãos, o ponto mais alto dessa glória? É a comunhão com Ele. Mas nós nunca vamos ter essa comunhão com Ele lá, se não tivermos a comunhão com Ele aqui. Porque essa comunhão não nasce na eternidade,
Essa comunhão nasce no privilégio da graça, e a graça é agora. A vida cristã é agora. Entende? A experiência celestial é agora. Porque muitos irmãos estão esperando seus corpos serem revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade, para eles começarem a vida cristã autêntica, uma vida cristã madura. Nunca. Vida cristã é agora. Comunhão com Cristo é agora. Verdadeira adoração é agora. Rendição é agora. Consagração é agora. É agora. Entende, irmãos? Está aí. Pai, a minha vontade, está vendo aqui? Nós somos transformados nessa glória. Não é o que está escrito em 2 Coríntios 3,18? Somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. Isso é conformação. Essa é a grande mensagem. Observe bem. Deixe-me colocar um contraponto de exortação aqui, para a nossa advertência, irmãos. Eu quero usar um texto que está lá em Osés, capítulo 9 e o versículo 10. Vou tentar contextualizar todo esse texto para vocês. Osés, capítulo 9, versículo 10. Ele diz assim: achei Israel como uvas no deserto. Aí ele continua dizendo assim: vi os vossos pais como primícias da figueira nova. Aí ele fala: mas eles foram para Baal Peor. A gente lê esse texto, nem sabe o que Deus está falando. Temos que saber, irmãos. Temos que saber. Aí diz assim: e eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Esse texto, irmãos. Olhe bem, você vai ver a grandeza desse texto. Primeiro, coloque aí do lado da sua Bíblia, senão você nunca mais vai lembrar disso. Você vai colocar aí Números capítulo 25, versículos 1 a 3. Esse é o primeiro ponto que você vai anotar aí. Nunca mais você vai esquecer disso. Segundo ponto. Aqui eles chegaram nos campos de Moabe. O que é isso? Você também vai saber hoje. É a última estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Lembra? Eles começaram lá em Ramsés. Peregrinaram por 42 estações. Aonde que eles terminaram? Antes de entrar em Canaã. Qual foi a última estação? Campos de Moabe. Está lá em Números capítulo 33. Campos de Moabe. Certo? Então eles estavam prestes a entrar em Canaã. O que é Canaã? Canaã é a plenitude de Cristo. Eles foram tirados do Egito para isso, irmãos, para viver a plenitude de Cristo. Mas eles passaram por uma prova. E eu quero que você olhe para isso. Passaram por uma prova terrível. Que prova foi essa, irmãos? Quando eles chegaram ali nos campos de Moabe, aí o povo de Israel, e era uma região, essa região aqui era uma região de um povo, segundo os grandes estudiosos, era um povo alto, um povo bonito. Era uma região aparentemente muito fértil, muito próspera. E os israelitas ficaram encantados com as mulheres, com a beleza delas. E eles foram seduzidos pela beleza dessas mulheres. E aconteceu, irmãos, que aqui houve algo muito terrível. Porque essas mulheres tinham como prática de adoração a promiscuidade moral. A cultura daquele povo, a adoração aos seus deuses, envolvia orgia. Então os jovens de Israel, eles entraram nesse movimento cultural dos campos de Moabe. Foi uma tragédia, só você ler o capítulo 25 de Números. Mas eu quero colocar um detalhe aqui. Um detalhe muito pequeno que não pode passar de forma despercebida de nós. Se você olhar aí, acho que é os versículos 14 e 15, isso mesmo. Diz que teve um judeu, um israelita, o nome dele é Zinri. E esse jovem aqui, ele se encantou com uma moça. Sabe qual era o nome da moça? Cosbi. Preste atenção, coisinha pequena, né? Aparentemente pequenininha. Um rapaz que era um dos príncipes, era um dos principais
de Israel, um dos príncipes entre o povo. O nome dele era Zinri. Sabe o que significa Zinri em hebraico? Meu prazer, minha canção, minha adoração. Quando os pais de Zinri consagraram ele, eles estavam tão tomados de alegria que eles chamaram aquela criança de minha canção, minhas delícias, e consagraram ele ao Senhor. E ele era para o Senhor isso, porque era o que eles queriam que o seu filho fosse, que Zinri fosse essa canção de adoração para Deus. Sabe o que significa Cosbe em hebraico? Minha mentira, minha enganação. É isso que significa Cosbe. Minha mentira. Por um lado, meu prazer. Do outro lado, minha mentira. Minha enganação. Irmãos, é uma figura do que é o mundo hoje. O que o mundo quer fazer hoje, irmãos? É nos roubar da plenitude de Cristo. E não tem três caminhos. Sabe qual é o maior engano que as pessoas têm hoje, irmãos? É de achar que existem vários caminhos. Existem várias modalidades de servir a Deus. Não existe. Só existe uma porta larga e uma porta estreita. Só existe um caminho largo e um caminho estreito. Só existe uma vida celestial e uma vida terrenal. Então, aqui é que entra esse ponto que eu estou citando de Oséias. Porque você vê, irmãos, qual é o desejo do Senhor, qual é o anelo do Senhor. Ele diz: Pai, eu quero, a minha vontade é que aqueles que me destes, eles possam estar aonde eu estou. E aonde é que ele está? É só você lembrar de João 1,18, o seio do Pai. Esse lugar no Pai era o lugar dele. Se ele tinha no Pai o lugar, ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Esse lugar, ele tem várias dimensões. Então o Senhor Jesus está falando disso, ele está falando de vida cristã profunda. Quando você entende que é vida cristã profunda, você não está preocupado com conhecimento, com posição, você não está preocupado com aplauso, você não está preocupado com glória desse mundo, você só está preocupado em experimentar Cristo. Cristo, porque nada nesse mundo, irmãos e irmãs, vai nos satisfazer. É engano achar que a glória, os prazeres deste mundo podem satisfazer. Você pode até experimentar, mas você vai ver o quanto isso é amargo. Zinri e Cosbe tiveram que experimentar a espada afiada de Finés, filho de Eleazar. Que dor! Eles tiveram que experimentar isso. Aqui há algo que nós temos que ver, amados irmãos, porque há algo que o Senhor quer nos mostrar. Isso é muito importante, porque quando ele diz: Pai, eu quero que estejam comigo os que me destem, ele está dizendo algo. Em primeiro lugar, é participar da realidade relacional a qual ele sempre, eternamente viveu. Aquilo que ele viveu com o Pai na encarnação, ele trouxe para nós viver. Ou não, irmãos? Ou não? Ou não é verdade que os irmãos primitivos morreram por causa disso? Que a igreja nos primeiros 300 anos, ela foi perseguida por causa disso. Ela não aceitava nenhum outro senhorio, porque eles viram em Cristo o seu senhorio absoluto. Você estuda a história da igreja, você vai ver os homens e mulheres que perseveraram até o fim por causa desta verdade, porque eles viram Cristo e nada mais. Aqui está. Irmãos, nunca foi promessa do Evangelho que nós fôssemos para um lugar melhor. Nunca foi. O Evangelho nunca prometeu isso para nós. O que o Evangelho prometeu para nós foi uma pessoa infinitamente melhor. Não nos prometeu um lugar, nos prometeu uma pessoa. É isso que o Evangelho promete isso. A promessa gloriosa do Evangelho não é lugar, é uma pessoa.
É Ele, é Cristo. A oração de Cristo aqui revela que a nossa permanência com Ele é fruto do seu desejo, não do nosso. É o desejo dele. A oração dele aqui, irmãos, o desejo é dele, de que nós participemos dessa comunhão. Olhe para isso, porque a presença de Cristo não é uma experiência consoladora, é muito mais do que isso, irmãos. É uma experiência transformadora. Se nós, olha o que diz lá em Oséias, aqueles homens e mulheres, eles se tornaram abomináveis, eles se tornaram semelhantes àquilo que eles amavam. Da mesma forma, isso funciona conosco. Nós nos tornaremos semelhantes àquilo que amamos. Se nós um dia queremos ser transformados à imagem de Cristo, então nós temos que amar a Cristo. Essa é a mensagem que está aqui. E aí, irmãos, nós vemos que não é uma proximidade futura, tem que ser uma proximidade presente. Então você vai estudando a vida de João. Então você descobre essa chave da comunhão. João foi aquele aconchegado, João foi aquele que experimentou em Cristo o que é participar dessa comunhão que ele sempre participou, eternamente viveu. João viveu essa comunhão com o Senhor. A história de João com Jesus é uma coisa muito linda, irmãos. Ele, embora muito jovem, é importante dizer isso para vocês. No tempo do ministério de Cristo, o apóstolo João tinha 17 anos. Alguns acreditam que ele tinha de 14 para 17 anos. Muito jovem. Então, a caminhada de Jesus, algumas pessoas que poderiam dar notícia de Jesus, alguém poderia perguntar, vocês viram Jesus passar por aqui? Alguém ia dizer assim, com certeza, ele passou com 11 homens e tinha um garoto. O garoto era João. João, ele tinha aproximadamente de 14 para 17 anos. Então Jesus, ele tinha algo particular com João. Só que depois você descobre que esse particular, ele era pedagógico, era didático. Ele não fez aquilo só por compaixão a um adolescente. Havia algo a mais envolvido aqui. Porque ele vai ver João em toda a sua trajetória, e você também precisa ver. Ele participou dos grandes momentos cruciais da história de Cristo. E agora você vai entender a linguagem de João aqui no seu evangelho, porque quando ele escreve, irmãos, o seu evangelho, Mateus, Marcos e Lucas já estavam escritos. Já estavam escritos. As cartas de Paulo, todas já estavam escritas. Entende? Alguns acreditam que Apocalipse já tinha sido escrito. O último que ele escreveu foi o seu evangelho. E isso é tão especial por conta dos detalhes. E aí você vai ver que ele, uma vez ele foi julgado, condenado, foi jogado dentro de uma caldeira com água fervendo. Então o corpo de João era todo cicatrizado por conta disso. Depois ele foi desterrado para Pátimos. Ficou ali por volta de 2, 3 anos. Ele volta. E ele vive a última fase da sua vida em Éfeso. É onde ele morre. E amados irmãos e irmãs, mas havia algo em João que o marcou por toda a vida, que era fruto dessa comunhão, era a profundidade. Por isso que Deus o escolheu para poder revelar Apocalipse. E no livro de Apocalipse você vai ver que existem 4 frases muito importantes, eu gostaria de ler com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Aqui nós vamos ver as 4 visões fundamentais. É claro que essas visões abrangem todo um contexto. Elas não são visões isoladas. Elas são visões que elas requerem para a sua exposição uma visão contextual de tudo que cerca essas visões. No capítulo 1, versículo 10 está assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí nós temos todo o contexto que compreende essa visão.
Aí depois, do capítulo 4, versículo 2. Então, nessa primeira visão aqui, ela se estende até o capítulo 4. Então, aqui você vai ver as 7 descrições de Cristo no capítulo 1, depois a visão das 7 igrejas, ou as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Aí, depois do capítulo 4, versículo 2, está assim: imediatamente eu me achei em espírito. Está vendo mais uma vez? Em primeiro lugar, achei-me em espírito. Depois, capítulo 4, versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então aqui agora ele vai ter uma visão do trono. A primeira visão que ele tem no capítulo 1 é a visão de Cristo. É a visão de Cristo. A primeira visão que ele tem é uma visão de Cristo. O assunto que nós acabamos de estudar, uma visão cristológica, onde ele vai ver 7 descrições dele aqui no capítulo 1, que é a chave desse livro. Depois ele vai ter uma visão do trono, e você vai ver que em cada uma dessas visões, ele foi encontrado em espírito. Ele estava em espírito. Agora observe que a frase vai mudar. Capítulo 17, versículo 3. Está assim: e transportou-me o anjo em espírito. Está vendo aí? Transportou-me o anjo em espírito. Nesse capítulo 17, o que ele vai ver? Ele vai ver a degradação religiosa, a enganação religiosa, a religião institucional, a religião denominacional, a religião que tem o homem como centro, a religião que busca o conforto e os prazeres e as glórias deste mundo, que aqui é denominada por Babilônia, capítulo 17, capítulo 18. Então, esta é a terceira visão. Ele diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, ela estava denominada por muitos nomes, que blasfemam. Por que blasfemam? Porque ferem o caráter de Deus, ferem o propósito de Deus. Não é blasfêmia porque fala de Satanás, não, é blasfêmia porque apresenta Deus de uma forma repugnante. Você consegue discernir isso aqui? Ou não, irmãos? Isso aqui tem que ser claro para nós. Por que blasfêmia? É blasfêmia contra quem? É contra o testemunho de Deus. É aquilo que desonra o Senhor. Então ele está dizendo que esta mulher, ela tem nomes de blasfêmia. E está assim, com 7 cabeças. 7 cabeças. Cabeças, aqui sempre fala de governos, de autoridades. Diferente da igreja, irmãos, que a igreja só tem um cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Agora, capítulo 21, versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus. Se você olhar o versículo 9, no contexto, está assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí o versículo 10, e me transportou em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus, adornada como uma noiva. Então aqui eu quero que você observe algo muito importante, meus irmãos e irmãs. Observe aqui a expressão em espírito. Em espírito. O que isso nos mostra? Ninguém pode entrar na realidade daquilo que é celestial por vontade ou por condição própria. Ninguém. A realidade celestial é só em espírito. E o que é em espírito? Em espírito, por si só, já diz que é algo espiritual, algo que é do espírito. Nós temos o espírito dentro de nós, como uma faculdade que Deus criou. O homem, ele é
espírito, alma e corpo. E Deus também é espírito. E na Trindade nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É aquele que veio para habitar esse espírito dentro de nós, essa faculdade dentro de nós, onde está a nossa consciência, onde Deus colocou o lugar da comunhão, onde Deus colocou uma outra faculdade chamada intuição, que nos habilita a ouvir, a compreender a voz de Deus, a discernir o que é celestial daquilo que é natural. Porque é no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. Então João entrou na realidade espiritual daquilo que é celestial, não foi por iniciativa própria, foi porque o Espírito de Deus uniu ao seu espírito. Mas o Espírito de Deus não vai se unir quando nós não queremos andar no Espírito. Aquilo que está em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. Vinho aqui fala dos prazeres deste mundo. Não vos encha dos prazeres deste mundo, enchei-vos do Espírito. Se você observar tanto em Gálatas 5,16 como Efésios 5,18, o modo do verbo aqui é imperativo, porque é uma ordem. Andar no Espírito é uma ordem divina, ser cheio do Espírito é uma ordem divina. Ninguém pode experimentar, entrar na dimensão daquilo que é celestial, se viver na carne, se viver governado pelos prazeres do mundo. É só você observar aqui. Em espírito, é entrar na dimensão e na percepção de tudo aquilo que é governado pelo Espírito de Deus. Como o Espírito de Deus vai falar com homens, com mulheres, que só cultivam vida na carne. A sua parte carnal é muito mais forte do que a sua parte espiritual. Vida de oração, que é uma vida esquelética, uma vida fraca. Comunhão com a palavra, quase nada. Como que Deus vai poder trazer para você a dimensão daquilo que é celestial? Compreende, irmãos? Porque hoje, esses pregadores, brincalhões, que cumprem verdadeiros papel de palhaços, ridículos, em cima do púlpito, são tão atraentes, são tão aplaudidos, são tão aceitos. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma geração toda pervertida, sem fundamento bíblico, doutrinário, pessoas que não andam no Espírito, elas querem isso. Elas querem esse evangelho, que não é evangelho, é evangelicalismo. Nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. Se nós queremos ser a igreja do Senhor nessa terra, nós temos que ser uma igreja caracterizada pela vida no Espírito. Uma vida de espiritualidade profunda. Entende, irmão? Entende, irmã? Não é vida espiritualista. Tem muita gente que é espiritualista. Aqueles que sempre acham que Deus só fala com eles. Mas quando você vai ver, é raso na compreensão, é raso no discernimento. E aqui diz, em espírito. Significa que nós não somos governados pelos nossos sentidos, no que concerne as coisas espirituais, nós somos governados pelo Espírito Santo. E esta é a experiência de João. Olhe para isso. O céu não é um lugar que você visita. O céu, para nós, é um estado de consciência. Certo? O céu é um estado de consciência. Preste bastante atenção nisso. E por último, para concluir essa mensagem, ninguém vê o que Deus está fazendo na terra enquanto viver no nível do chão, no nível medíocre. Ninguém vai entender o que realmente Deus está fazendo enquanto viver no nível superficial. João, ele só pôde entender o que Deus estava fazendo quando ele foi levado em espírito. Eu tenho que terminar agora, mas eu preciso dizer algo para vocês. Quando João foi levado em espírito, nessas 4 experiências, aquele tempo, irmãos, a igreja estava passando um momento mais difícil da sua história. Desde o início, a igreja estava vivendo um momento crítico, um momento difícil.
momento de grande desânimo, momento de grandes perseguições. Seus líderes estavam sendo mortos, muitos estavam presos, condenados à morte. Havia muito desânimo. Mas havia um homem que ele pôde ver o que Deus estava fazendo. Não era o que o Império Romano estava fazendo, porque o Império Romano ia passar, mas o que Deus estava fazendo não ia passar, tinha caráter eterno. E esse homem foi João, e ele só pôde ver isso porque ele andou no Espírito, ele viveu no Espírito, ele foi transportado em Espírito, ele tinha relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Isso vale para nós, porque do contrário, você vai ficar aí obcecado pelas notícias, você vai ficar aí ensandecido com o que está acontecendo nesse mundo. E Deus nos chama para mostrar o que Ele está fazendo, não é o que o diabo está fazendo, não é o que os políticos estão fazendo, não é o que os governantes estão fazendo, não é o que os juízes estão fazendo. Deus nos chama para mostrar o que Ele está fazendo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos e te bendizemos pela Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, revela-te a nós, nos ajuda, Senhor, a sair da periferia, da superficialidade. Senhor, atraia esta comunidade a uma experiência profunda com o Senhor. Senhor, nos leve a ser verdadeiramente uma igreja de oração. Como o Senhor mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração. Seja essa comunidade uma casa de oração. Seja uma casa que ame a Tua palavra, aonde ela possa conhecer o Senhor, experimentar o Senhor, desfrutar o Senhor. O Senhor nos tire de toda superficialidade, de toda religiosidade, de todo espiritualismo. Faz de nós, homens e mulheres, profundas na Tua palavra, na experiência com o Senhor, pessoas aconchegadas no íntimo do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda toda essa comunidade aqui. Ajude os nossos jovens a serem rapazes e moças profundas no Senhor, profundas na comunhão com o Senhor. Que assim como João, eles possam aprender a desfrutar o Senhor, a ter uma comunhão profunda com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda essa comunidade. Não permita que nós venhamos ser como aquela terrível visão que João teve, daquela Babilônia. Senhor, nós não queremos, Senhor. Nós queremos ser a Tua igreja gloriosa, aquela que está sendo conformada à imagem de Cristo. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.